Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Nós estamos estudando a paraxá dessa semana, que é Belahot Terra, que quer dizer quando você subir. Hoje é dia 11 de junho, 12 de Sivan, do calendário judaico, de 5.782. Nesse dia nós estaremos estudando essa paraxá, Belahot Terra, que quer dizer quando você subir. Esse aspecto de quando você subir diz respeito ao acendimento do menorá, que é aquele candelabro de 7 braços que vocês veem por aí. Um candelabro de domínio particularmente dos judeus, porque foi lá no Egito que isso foi definido, quando foi feito o tabernáculo, mas esse conceito se espalhou por várias religiões, inclusive a cristã, o judaico-messiânico, porque existe um conceito precioso aí nesse menorá, que é a iluminação de um ambiente, como o menorá iluminava o ambiente do tabernáculo, o ambiente onde estava contido debaixo de mantas, né? Então, assim como ele iluminava lá, ele também precisa iluminar as nossas vidas. E a luz que ilumina nossas vidas é Jesus. Então, Jesus, ele é a luz que ilumina a nossa vida. Isso quer dizer que o candelabro, ele é uma figura de Jesus. Então, não sei também se vocês já viram os judeus orando no Muro das Lamentações, onde eles ficam fazendo esse movimento, ou os dois conjugados, os dois movimentos conjugados, e eles ficam lá assim. Essa é uma alusão à chama de uma vela, ou à chama do candelabro. A chama, ela nunca vai para o lado, ou nunca vai para o outro, ou nunca vai para trás, ou nunca vai para frente. Ela sempre vai para cima, fazendo alusão a acender, a subir. E é isso que essa paraxá está nos ensinando. A subir, elevar nossa mente, nosso corpo, nossa alma, nossos pensamentos, tudo a Deus. O tempo todo está conectado em Deus. E como a chama não parar, o tempo todo se conectando e fazendo com que a nossa vida seja iluminada e venha a ascender até a presença de Deus. Esse é um ponto dessa paraxá Belahot Terra. Outra coisa que descreve essa Belahot Terra, ou essa paraxá, é a celebração da Páscoa judaica, que aconteceu na noite em que os judeus, ou os israelitas, melhor dizendo, que os israelitas saíram do Egito, onde o Senhor determina que eles peguem um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito, e imolem esse cordeiro, que passe o sangue pelos umbrais da porta, e comam a carne desse cordeiro não cozida, mas assada, e comam com pães asmos e com especiarias, com hortaliças amargas, com ervas amargas. Esse foi o jantar, o último jantar que eles tiveram no Egito. E o pão não foi fermentado, não precisava ser fermentado e não deveria ser fermentado, porque a fermentação demanda tempo. E eles iriam sair rapidamente com o que eles tinham do Egito, naquela noite, em 15 de Nissan. Então, todo ano, 15 de Nissan, do calendário judaico, que pode cair no dia 16 de abril, como foi esse ano, 20, 25, em qualquer data do nosso calendário, porque os calendários eles não são integrados. Então, todo ano, no dia 15 de Nissan, é celebrada a Páscoa, onde eles, mais uma vez, preparam um cordeiro, come com pão ázimo, sem fermento e com ervas amargas. Esse cordeiro, para nós, é Jesus, que se ofereceu como cordeiro. João Batista falou: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Jesus. Ali na Páscoa, no Egito, era uma figura daquilo que Jesus iria fazer. E Jesus precisou ser inspecionado por Pilatos e por Herodes, e eles disseram que ele não via pecado nem erro algum naquele homem para que pudesse ser morto ou nem sequer preso. Então a inspeção de Jesus aconteceu como foi feito a inspeção do cordeiro lá no Egito, para verificar que Jesus não tinha erro, mas mesmo assim, sem erro,
sem pecado, ele foi levado ao Calvário e morreu, derramando o seu sangue, e esse sangue sobre nossas vidas, sobre nossas portas, sobre nossas vidas, é que nos dá a salvação. Então, quando aceitamos a Cristo como nosso Cordeiro Pascal, e comemos espiritualmente a sua carne e bebemos espiritualmente o seu sangue, quando celebramos a ceia do Senhor e aceitamos a Cristo como nosso Cordeiro Pascal, aquele sangue que estava na porta das casas dos hebreus, dos judeus, dos israelitas, para que eles não viessem a morrer com o anjo da morte que passou em cima de todo o Egito, levando assim os primogênitos, eles não pudessem morrer, é esse mesmo sangue. Só que é o sangue de Jesus, o sangue sem mancha, sem mácula, de um Cordeiro Pascal genuíno, do Filho de Deus que está sobre a minha vida e a sua vida. Uma outra coisa também é que quando eles deixaram o Monte Sinai, porque todas essas ordenanças, essas leis, e como nós falamos no vídeo anterior, a Bíblia não é um livro religioso, ela nunca foi um livro religioso. A Torá, ela nunca foi um livro religioso, ela foi um livro e sempre será um livro jurídico, onde Deus faz a ordenação de preceitos e leis para dirigir um povo, uma nação, preceitos e leis para dirigir a minha vida e a sua vida. Com isso, nós observando essas leis do não pecar, nós ascendemos e nos aproximamos de Deus, porque Deus não habita em meio de pecado. Deus ama demasiadamente o pecador, mas abomina, odeia o pecado. Ele ama tanto o pecador que ele deu seu filho para pagar o preço das nossas vidas. Está lá em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único para morrer por nossos pecados. E é o sangue desse Cordeiro que vem sobre as nossas vidas. Uma outra coisa também é que quando eles saem do deserto, quando eles saem do Monte Sinai, eles continuam no deserto, mas quando eles saem do Monte Sinai, eles começam então a reclamar. Eles fazem o que é chamado em hebraico de Lashon Hará, maledicência. Maledicência. Então toda pessoa que é maledicente, que fala mal sem propósito, sem ser justo, toda pessoa que pratica a maledicência, ele está cometendo Lashon Hará. Duas palavras, Lashon Hará. Então, essa maledicência faz com que o povo se vire contra Moisés. E se Moisés é o líder do povo ordenado por Deus, ao se livrar do povo ou ao praticarem Lashon Hará contra Moisés, eles estão praticando Lashon Hará contra o próprio Deus. E isso não passou impune, porque essas pessoas que praticaram Lashon Hará, elas passaram por maus bocados, estreitos mesmo, por terem praticado e falado mal de Deus que estava acompanhando e dando a ele todas as condições de viverem e existirem no deserto. Tanto é que eles estão aí até hoje. Foi Deus, é Deus e sempre será Deus que cuidará dos judeus, cuidará dos levitas, cuidará de Israel e cuidará de todos aqueles que aceitam seu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A todos nós, Deus cuida. Então nós temos que ter cuidado em praticar Lashon Hará, a maledicência contra Deus. Isso quando aconteceu com a irmã de Moisés, Miriam, automaticamente a prática disso, ela começou a se sentir mal e diz as Escrituras que a Lashon Hará produziu nela lepra, um tipo específico de lepra. Não foi Deus que colocou a lepra nela e nem foi Moisés que a amaldiçoou. Mas quando a pessoa ela é maledicente,
ela é ranzinza, ela briga com tudo. Isso tudo cria e provoca alterações no seu metabolismo, alterações no seu corpo, e isso pode provocar doenças. Num texto que eu vi da Organização Mundial de Saúde, fala que nesses últimos tempos, ou no final dos tempos, ou nesses dias, a maior incidência de doença está com base na neurologia, na oncologia, que é o tratamento de câncer, e na cardiologia. E são 3 áreas que se observam principalmente a questão do comportamento e das atitudes como proveniente ou produtora disso aí. Uma pessoa que está o tempo todo estressada, uma pessoa que está o tempo todo praticando lashon hará, maledicência, que você não vê a pessoa feliz, nem alegre o tempo todo, mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai acarretar em alguma questão cardíaca ou alguma questão neural, dessa forma. Então, Miriam, em função de praticar lashon hará, que Deus disse, não façam isso, porque isso vai trazer prejuízo contra vocês, ela foi acometida de uma doença, ela foi acometida de lepra. Uma outra coisa também é que Deus ordena, em função do peso que Moisés estava carregando em dirigir toda aquela nação, ele ordena que Moisés separasse 10 homens para compor o sinédrio, ou compor a corte, para ajudar Moisés a liderar o povo pelo Egito. Então Moisés agora tinha 70 homens, 70 homens que fazem parte do sinédrio, que faz do Sanhedrin, que é a corte, para ajudar Moisés a julgar as questões e deliberar quem está certo, quem está errado, o que deve ser feito com quem está errado, e qual pena ou ação que ele deve sofrer para poder pagar aquilo que ele fez de errado. Então Moisés começa a se aliviar. Quando Moisés começa a se aliviar de toda essa carga, ele tem mais tempo para buscar Deus, ele tem mais tempo para se elevar. Por isso é que Moisés é tido pelos judeus como o maior profeta, o maior tzadik, ou seja, o maior justo existente entre Israel em todos os tempos, porque Moisés agiu o tempo todo o tempo que ele passou no deserto, os 40 anos que ele passou no deserto, liderando esse povo até a terra prometida, a terra que manava leite e mel, para que de forma justa, de forma correta, íntegra, para que esse povo pudesse ter uma nação, ter um país, ter um local que eles possam ou pudessem dizer, é meu, vamos plantar, vamos colher e vamos crescer como nação. Moisés foi essa pessoa que não praticou lashon hará, que ele sempre ascendeu e levou todo um povo a ascender juntamente com ele. O que é que eu devo fazer? Todo mundo que está ao meu lado, todo mundo que está ao meu redor, de alguma forma, vai se espelhar em mim por algum motivo. O que eu tenho que fazer? Ajudar essas pessoas a se elevar, a como uma chama de uma vela, a chama de um candelabro, eles possam acender e levar outras pessoas a acenderem, para que todas elas sejam salvas. E no dia da vinda de Jesus, quando ele vier buscar o seu povo, o seu corpo, e nós possamos ascender, sermos arrebatados, juntamente com todos que estão ao nosso redor, vendo a nossa vida, assim como uma vela, balançando e buscando sempre ascender, melhorando um pouco a cada dia. O que eu desejo para vocês é justamente isso, que vocês subam espiritualmente, elevem-se a cada dia, a cada momento. Deus os abençoe, em nome de Jesus.